Salmo 116, versículo 1 em diante, diz assim: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Crie, por isso falei, estive muito aflito. E eu pergunto, você crê que o Senhor vai te livrar de toda aflição? Você crê que Ele tem poder e Ele te ajuda, Ele te socorre? Tem fé para invocá-lo? Tem fé para clamar? Então eu vou ler mais uma vez o versículo 7, você repete após mim. Vamos lá. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Você crê que o Senhor vai te fazer bem? Crê que Ele vai falar conosco? Por gentileza, desocupe suas mãos. Vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, aplaudindo, vai glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, viemos por tua causa, Pai, é para te adorar, é para te glorificar, é para exaltar e engrandecer ao teu santo e poderoso nome. Que eu diminua, Senhor, cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem, a maior parte do livro dos Salmos, a maior parte dos Salmos foram escritos por Davi, né? Nem todos, porque nós encontramos Salmo de Salomão, Salmo de Moisés, Salmo de Asaf, encontramos o Salmo dos filhos de Corá. Esse aqui, embora não tenha claramente, inscrito que foi de Davi, muitos estudiosos entendem que foi escrito por Davi justamente num momento terrível, quando Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. Depois você pode ler toda a história a partir do primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Após Davi matar o gigante Golias, Deus dará a ele essa grande vitória, e ele, de pajem de armas, se tornar um guerreiro, comandante da tropa. O rei Saul vê as mulheres de Israel cantando que Saul havia matado milhares, Davi 10 milhares. Ele se vê tomado de inveja, de raiva, de ressentimento, de ódio, e ele vai chegar ao ponto de declarar: o que é que falta para Davi? Só o reino? Ele já tinha ouvido da boca do profeta Samuel que Deus se proveria de um novo homem, um novo rei, homem segundo o seu coração. Então ele começa a perseguir Davi e começa a persegui-lo para o matar. Davi vai ter duas oportunidades de matar Saul, mas não o faz. É Davi que vai deixar claro: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Chegará o dia que ele vai morrer, seja na guerra, seja por outra coisa, não será por minhas mãos. E Deus o livra das perseguições. E aí, no momento de iminência de morte, encontramos momentos em que Davi está no monte, o Saul subindo por um lado, ele clama a Deus e Deus manda ele descer pelo outro, e Deus o livra. E é num desses momentos de extrema angústia que ele vai escrever esse salmo, segundo dizem muitos estudiosos, que esse salmo é de Davi. Por isso que no versículo 3 ele diz: cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Ele passou por iminência de morte. Mas, amados, ainda que não passemos por iminência de morte, na vida passamos por aflições.
passamos por angústias, enfrentamos momentos de aperto, momentos de tristeza, e a Bíblia tem diversos exemplos, não só esse de Davi, não é? Davi vai passar outros momentos assim, como por exemplo, quando incendeiam a cidade de Ziclag, sequestram as esposas, não é, os filhos, toda a cidade. Quando ele e os homens chegam, está tudo incendiado. Encontramos gente, não é, e nesse texto lá, 1 Samuel 30, vai dizer que Davi e os homens choraram até não ter mais força para chorar. Você imagina, homens acostumados com guerra, homens acostumados com batalhas, sentar e chorar até não ter mais força. Encontramos, por exemplo, a Ana, que casou com Eucana, e durante anos ela não tem filho, o Eucana casa com outra esposa, a Penina tem um monte de filhos, e ela só chora, ela não come, a alma abatida, angustiada, envergonhada, os problemas da vida vêm, as angústias e aflições vêm, e é fácil lidar com algo que a gente sabe resolver. Quando sabemos resolver, a gente tira de letra. O problema é quando não sabemos resolver. A questão é quando é algo que está fora da nossa alçada. No caso da Ana, ela não podia ter filhos. E não ter filhos nessa época era algo terrível. Você sabe que nos nossos dias já tem tratamento, fertilização, tudo isso. Naquela época não tinha. Mas nos nossos dias também, por exemplo, tem o câncer. E o câncer é uma doença, uma enfermidade que dá desde a cabeça até o pé. Dá câncer, eu já vi casos de gente com câncer no nariz, na boca, na garganta, na cabeça, no sangue, nos ossos, na pele, nos órgãos. Câncer dá em qualquer lugar. Tem até alguns tratamentos, mas a cura efetiva, até o momento, a ciência não descobriu. O HIV, não é? A AIDS, toma-se lá um coquetel, não é? Para atenuar, mas o vírus em si não tem cura. Então, quando alguém contrai uma doença que não tem cura, a situação é terrível. É diferente, por exemplo, quando a pessoa está, sei lá, uma febrezinha. Quem aqui, quando era criança, já tomou uma S alguma vez na vida? Antigamente tudo era S, né? Ou cibalena, já ouviu falar em cibalena? Ou era S ou cibalena, resolvia, cresci tomando a S. Mas tem coisa que o AS não resolve, não é? Tem coisa que o remédio não vai resolver. Tem coisa que até tem tratamento, mas a pessoa, quando vai no médico, já fica angustiada pelo diagnóstico. E eu estou falando isso na questão de saúde. Mas a vida não tem só problema de saúde. Enfrentamos problemas conjugais, familiares, financeiros. Nós vemos, por exemplo, um homem chamado Jó, que ele vai enfrentar problemas, angústias em todas as áreas da vida. Ele é um homem de bem, ele é um homem honesto, ele é um homem trabalhador, ele é alguém que o próprio Deus dá testemunho. Deus diz, é um homem reto, sincero, temente, se desvia do mal. Não é a mulher elogiando ele, não são os filhos elogiando ele, é Deus elogiando ele. Ele é um empresário bem-sucedido, ele é um pai intercessor, ele é alguém que apresenta sacrifícios pela família, ele é um homem justo, ele é alguém que ninguém tem isso para falar dele. Mas ele vai enfrentar uma angústia terrível. Da noite para o dia, do dia para a noite, todo o patrimônio que ele tinha foi roubado, saqueado, dilapidado. Ele trabalhou uma vida inteira para construir, né? Foi saqueado, foi destruído. Os filhos, os 10, estavam reunidos na casa do mais velho, comendo, né? Se alegrando, celebrando juntos. A casa cai, literalmente, desaba, e os 10 morrem de uma vez. Quando ele recebe todas essas notícias, vai dizer o texto que ele arranca os cabelos, ele rasga as vestes, mas o texto faz questão de dizer que ele não pecou. Ele vai dizer, no sair do ventre da minha mãe, e no vou voltar. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, ele não blasfema. A mulher, vendo aquilo, a própria esposa, a companheira de décadas, vai dizer, você ainda retém a sua sinceridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. A mulher está com o coração amargurado, quem talvez no lugar dela não diria a mesma coisa. Mas o negócio ainda fica pior. Ele é tomado de uma doença, da cabeça à planta dos pés. Ele senta, ele coça com caco de telha, não tem remédio que resolva. Os amigos que outrora sentavam à mesa com ele, comiam, se alegravam, celebravam, muito provavelmente faziam até negócios. Os amigos chegam
durante os primeiros 7 dias, sentam, choram, lamentam, ninguém abre a boca, ninguém tem uma palavra para falar. Mas quando abre a boca, sabe qual é a primeira palavra que vão dizer? Confessa o teu pecado. O que foi que você fez? A primeira palavra será de acusação. O que é que você aprontou, Jó, para que essa tragédia viesse? Compreenda que ele não vai ter um problema, ele vai ter diversos em todas as áreas. Ele tem um problema de dor terrível, ele sepultou 10 filhos. Ele vai ter um problema conjugal, que a mulher não quer saber dele, o casamento estremecido, abalado. Ele tem um problema de saúde, uma doença que não cura, uma doença que nada resolve. Financeiramente ele está falido, quebrado. Socialmente os amigos o apontam e o acusam. E espiritualmente o inimigo está trabalhando. Não é? O inimigo está trabalhando contra ele. Será que isso é motivo suficiente de angústia? Pense você nas suas angústias. Pense você nas tristezas e apertos que você tem que enfrentar. Tudo isso gera efeito imediato na alma. A alma é a sede das emoções, é a sede dos sentimentos. Não é por acaso que no versículo 7 o salmista diz: volta minha alma ao teu repouso. Porque não está mais em repouso, a alma está perturbada. A alma está angustiada. No caso do Jó, encontramos vários textos ele dizer que a alma dele tem tédio da vida. Ele não tem mais prazer em viver. Queridos, as circunstâncias da vida surtem efeito imediato na alma. O choro vem, a tristeza vem, a angústia vem, a preocupação vem. E quando a alma não é cuidada, não é tratada, pode culminar em algumas reações. Vemos aí gente que se mutila, se corta. Tem gente por aí que vai para o remédio. Você sabia que o Rivotril é o remédio mais vendido nesse país há mais de 6 anos? É o remédio mais vendido deste país. O número de gente depressiva a cada mês aumenta aos montes. É gente que vai enfiar a cara na bebida, é gente que acha que a bebida vai trazer socorro, outros acham que é a droga que vai trazer socorro, porque a alma está perturbada. Outros fazem besteira, vão colocar os pés pelas mãos, porque a alma está perturbada. As emoções são assim, os sentimentos são assim, é igual uma montanha russa, é igual uma roda gigante, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora está sorrindo, outra hora está chorando. E os problemas geram efeito imediato na alma. Mas, querido, nós encontramos não só nesse salmo, mas em vários outros. O salmista vai dizer, Davi e os outros, em vários momentos eles vão declarar aquilo que estão vivendo. Mas mesmo declarando aquilo que estão vivendo, eles vão sempre trazer uma declaração profética. E acredite, ainda que sua alma esteja perturbada, o Senhor tem descanso para a tua alma. O Senhor, que é o bom pastor, tem refrigério para a tua alma. É Ele que diz: vinde a mim quem está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. No versículo 8, o salmista vai dizer assim, no final do 7 ele diz: pois o Senhor te fez bem, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus livra da morte, porque Ele tem vida e vida abundante. Ele não quer ver o povo dele uma vida de sofrimento, não. Ele tem vida e vida abundante. Ô pastor, mas não vai ter dia de chorar? Vai, meu irmão, vai ter dia que você vai chorar, vai ter dia que você vai sofrer, e as aflições da vida fazem parte para amadurecer. As aflições da vida Deus permite para o buscarmos mais, para colocarmos a fé em ação, para clamarmos mais, para nos aproximarmos mais dele. As aflições da vida são para Deus nos lapidar, mas é Ele que nos livra, porque Ele tem vida e vida abundante para cada um de nós. Ele livra os olhos das lágrimas, Ele livra porque Ele enxuga toda lágrima, Ele livra os pés da queda porque Ele sustenta com a destra de justiça, Ele renova, Ele fortalece. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele coloca de pé. O salmista então descreve um cenário terrível, angústias. Ele descreve cordas da morte o cercando, angústias do inferno, mas ele vai descrever como a sua alma está perturbada, mas em seguida ele também declara a sua fé. No versículo 10 ele diz: cri, por isso falei. Cri, está na primeira pessoa do singular, eu cri. E eu digo sempre, se você não crer, quem vai crer? Se você não acreditar, quem vai acreditar? Se você não colocar a fé em ação, querido, nós não podemos deixar o sentimento falar mais alto. E o sentimento é terrível, a emoção é terrível,
Porque do mesmo jeito que, por exemplo, você vê algo engraçado que já sorri, dependendo, você pode ver algo que lhe gera raiva, ressentimento, desejo de vingança. O sentimento é imediato. Só que Deus não quer que vivamos de sentimento. Todos aqueles que viveram de sentimentos fizeram besteira. Deus quer que vivamos pela fé. Crie, por isso falei. Ele declara que estava aflito, mas ele não só declara que estava aflito, ele declara a palavra. Diga para a pessoa que está do teu lado: acredite, Deus tem vitória para você. Acredite, Deus tem libertação para você. Acredite, declare vida, declare saúde, declare libertação, declare bênção. Não abra a tua boca para declarar miséria. Não abra a tua boca para declarar derrota. Não abra a tua boca para declarar desgraça. Provérbios 18, 21 diz que a vida e a morte estão no poder da língua, e cada um comerá do fruto que sair dela. Eu não quero uma vida amaldiçoada, eu quero uma vida abençoada. Por isso que eu libero palavra de bênção sobre a minha vida. Eu quero um casamento abençoado, por isso que eu declaro isso. Eu quero filhos abençoados, por isso que eu oro, eu boto a mão na cabeça, eu profetizo, porque eu quero meus filhos crescendo na presença do Senhor. Declare você. Tem gente que abre a boca, né, para falar do marido, para falar da esposa, só que não deve. Isso é um pudim de pinga, essa mulher é uma louca, isso aqui. O filho, não, isso só me dá desgosto, sapete, esse salário é mixaria. Tem gente que só abre a boca para aquilo que não deve. Abre a boca para profetizar. Abre a boca para declarar a vida. Encontramos vários exemplos disso na Bíblia, mas um dos mais conhecidos, Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Deus mostra uma visão para o profeta, um vale gigantesco, ossos sequíssimos, muito tempo, está seco. E Deus pergunta: eles podem tornar a viver? E ele diz: eu não sei, quem sabe é o Senhor. E Deus diz: profetiza. Profetiza. Ele abre a boca e declara. Ô querido, se você não crê que a palavra tem poder, você vai dar ouvido para a voz do diabo. E o diabo vai oprimir sua alma. E o diabo vai fazer você sofrer. E o diabo vai querer lhe amarrar e dizer: não adianta, não tem jeito. E por conta disso tem muita gente que Satanás tem enchido o coração. Não seja você a deixar o diabo encher o coração. Seja você a deixar o Espírito Santo. Seja você a deixar a palavra. Seja você a declarar. O Ezequiel profetizou e cada osso se juntou no osso. Faz assim com a mão, ó. Faz assim, mexe assim os dedos. Você está vendo quantos ossos você mexe num movimento só? Ó, mexeu do ombro, mexeu esse, mexeu esse, mexeu esse. Quantos ossos? Quando ele profetizou, cada osso juntou no seu osso. Esse aqui juntou com esse aqui. Não foi o da coxa ou da canela. Cada parte do dedo se juntou no lugar. Foi de maneira ordenada. E aí depois ele profetiza, vem carne. Ele profetiza, vem nervos, vem pele. Ele profetiza e vem o Espírito, e se tornou um exército grande e extremo. Profetiza sobre a tua vida, profetiza a palavra, declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ô pastor, mas estou enfrentando a doença, declare: o Senhor é meu Yahvé Rafá, é o Deus que me sara, é o Deus que me cura. Ô pastor, mas o problema é conjugal, a palavra declara: feliz será aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A mulher será como a oliveira frutífera. Declare: pastor, eu estou endividado. Declare: meu Deus é Deus da provisão, Ele abre porta onde não tem porta, Ele faz o impossível. Ele crê, por isso declarou. E ele declara crendo e confiando no Senhor. No versículo 5 ele diz: piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Compreenda que Ele tem convicções no seu coração. Amados, emoção está na alma, fé não está na alma, fé está no Espírito. Deus nos fez corpo, alma e espírito. O corpo é o que você vê no espelho, o que você toca. A alma está aqui dentro, ó. A sede das emoções, dos sentimentos, que a Bíblia vai chamar de coração. Agora, o Espírito é a centelha de Deus em nós. É a porção de Deus em nós. O Espírito Santo vem habitar no nosso espírito. Por isso encontramos algumas vezes, não é, o salmista dialogando com ele mesmo, como por exemplo no versículo 7. Volta, ó minha alma. Ele não está falando para a alma dos outros, ele está falando para dele. Volta, é o Espírito falando com a alma. Em outro salmo, por exemplo, no 42, que ele diz: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, e ainda me perguntam: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Outro momento de angústia, de aflição. Em seguida, o texto diz: porque estás abatida, ó minha alma.
Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Pois ainda o louvarei, espere em Deus, confie em Deus. Oh, querido, compreenda, o salmista tem plena convicção. O Senhor é piedoso, o Senhor é justo, o nosso Deus tem misericórdia. E diga para a pessoa que está ao teu lado, Ele tem misericórdia, Ele tem justiça, Ele tem poder, Ele quer te ajudar. Ainda que ninguém te ajude, Ele te ajuda, Ele te ajuda. Efésios 2:4 diz que Ele é riquíssimo em misericórdia. Hebreus 4 vai dizer que nós temos que chegar com confiança diante do trono da graça para alcançarmos misericórdia e sermos ajudados em tempo oportuno. Vá lá comigo, Hebreus capítulo 4, versículo de número 16. Qual é o tempo em que mais precisamos de ajuda? É no tempo de aflição, é no tempo da adversidade, é no tempo da luta, é no tempo do choro. Hebreus 4:16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E sermos ajudados. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Deus quer te ajudar. Só que você tem que dar o primeiro passo. Um passo de fé. Tem que acreditar. O salmista compreende, em primeiro lugar, ele descreve o problema que ele está vivendo. Ele deixa claro quem é Deus, ele conhece a Deus, e ele dispõe o coração a buscar. Volte lá comigo no Salmo 116, porque está escrito aqui o salmista entendendo a sua parte. Oh, amados, e vivemos em dias de muita gente, versículo 4, de muita gente que ainda não entendeu qual é a própria parte. O versículo 4 diz: então invoquei o nome do Senhor. Vivemos em dias de gente que quer terceirizar tudo. Tem gente que está sofrendo feito não sei o quê. Fala para vir à igreja, não quer não. Não quer vir no culto. Arruma tempo para qualquer outra coisa, mesmo para vir para a igreja. Fala para orar, pede para os outros orar, mas ela mesma não ora. Está cheio de gente assim que quer terceirizar. A vida com Deus é individual, querido. Eu posso interceder por você. Você pode interceder por mim. Mas isso não exclui a vida pessoal e particular de cada um. O salmista entende isso. Eu invoquei. Está na primeira pessoa. Nós temos que ter relacionamento com Deus. Ele quer ter um relacionamento sério conosco. E o que Deus tem conosco não é momentâneo e passageiro. Diga para a pessoa que está ao teu lado, o que Deus quer com você é eterno. O que Deus quer conosco é eterno, não é momentâneo e passageiro. Então o salmista compreende. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Ele invocou. Encontramos diversos textos ao longo da Bíblia inteira, Deus falando: clama a mim, responder-te-ei, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. Vários textos falando para clamar, para pedir, para buscar. Vários textos falando nesse sentido, porque Deus está disposto a ajudar. Às vezes você pode não ter ajuda do seu marido, às vezes tem marido que não ajuda a mulher para nada, às vezes tem mulher que não ajuda o marido para nada, às vezes os filhos não ajudam para nada. Às vezes o vizinho não ajuda, o colega de trabalho não ajuda. Diga para a pessoa que está ao teu lado: mas Deus está disposto, Ele quer te ajudar, Ele quer estender a mão, porque Ele é teu Pai, porque Ele é vivo, Ele é poderoso, Ele te ama, Ele quer ajudar. Só que para Ele ajudar, nós temos que clamar. E clamar e pedir acreditando. Vários exemplos de maravilhas e milagres que o Senhor Jesus fez, Ele vai dizer: seja feito conforme a tua fé. O Bartimeu, quando ouve uma multidão passar, ele estava cego, e uma multidão está passando, e ele ouve aquele barulho, ele era cego, não era surdo, ele ouve, e ele pergunta: o que está acontecendo? O que é essa multidão? E alguém diz para ele: é Jesus o Nazareno. Ele abre a boca e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E manda ele calar a boca, fica quieto. Mas ele não cala. Quanto mais mando ele calar a boca, mais alto ele gritava. Até que o Senhor ouve e manda trazerem ele. Quando trazem ele diante do Senhor, o Senhor pergunta: o que você quer que eu te faça? E ele diz: eu quero ver. E o Senhor diz: então, veja. E na hora ele começou a acreditar. Mas se ele fica calado? Se ele fica quieto, se ele não fala nada? Encontramos um centurião que foi até o Senhor, pedindo para que fosse o servo dele curado. Encontramos uma mulher que deixa a filha em casa, em outra cidade, em outro país, para ir até o Senhor. E o Senhor disse: seja feito conforme a tua fé. E a filha da mulher foi completamente liberta. Querido, se você não clamar, quem vai clamar? As pedras?
A palavra diz isso. Se não houver quem clame, as pedras clamarão. Mas Deus não quer ouvir pedra clamar. Deus não quer ouvir jumenta falar, como tem na Bíblia. Deus quer ouvir homens e mulheres que creem nele, abrindo a boca e clamando, abrindo a boca e falando com ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O salmista, então, compreende que não é só invocar na hora do aperto. Você já viu aquele ditado, dor de barriga não dá uma vez só? Compreenda que enquanto estivermos nesse mundo, nessa vida, vamos ter problemas. Vamos ter aflições, faz parte da vida. De vez em quando você fica doente ou não? Você tem uma saúde de ferro. De vez em quando passa um aperto financeiro ou não? Você tem dinheiro sobrando, né? De vez em quando enfrenta um ou outro problema, faz parte da vida. Às vezes tem coisa que é mais grave, às vezes tem coisa que é mais tranquila, mas enquanto estivermos aqui, teremos aflições. Se fizermos tudo certo, como Jó fez, vamos ter aflições, quanto mais se gerar problema. Você sabia que a maior parte dos nossos problemas nós mesmos que geramos? No livro da Lamentações está escrito: de que se queixa o homem senão os seus próprios pecados. Tem gente que não cuida da alimentação, depois está com a saúde destruída, diabetes, triglicéridos, colesterol. Ai meu Deus, o que isso aconteceu? Porque não cuidou da alimentação. Não cuida do relacionamento, do casamento, do marido, da esposa, não trata com amor, com carinho, depois está igual dois bicudos, um de cada lado. Ah, por que isso aconteceu? Não sabe administrar o dinheiro que ganha, depois está endividado com a corda no pescoço. Meu Deus, por que meu nome está sujo? E a culpa é de Deus? Quem foi gastar? Então nós temos primeiro olhar para nós. Se fizer tudo certinho, evitar todos esses problemas, mesmo assim vai ter aflição. Mas diga para a pessoa que está do lado: Deus vai te ajudar, Deus vai te socorrer, creia nisso. Creia, clame, Ele é o nosso socorro na hora da angústia. Está escrito no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O 121, o salmista diz: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O socorro vem dele. O salmista compreende, então, que não é invocar só uma vez. No versículo 2 ele diz, né, vou ler o 1 e o 2. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Enquanto eu viver, eu vou clamar ao Senhor. Enquanto eu viver, eu vou buscar. Enquanto eu viver, eu vou perseverar. Enquanto eu viver, a alma pode até sofrer, mas a alma não vai falar mais alto, porque o que fala mais alto aqui dentro é essa palavra, e essa palavra é viva, essa palavra é eficaz, é poderosa. Eu não vou viver o que minha alma pensa, eu não vou viver o que minha alma acha, eu não vou viver o que está diante dos meus olhos, eu vou viver o que a palavra declara, e os pensamentos de Deus a meu respeito são de bem, são de paz. Ele tem um futuro glorioso. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Ele tem para você. Ele tem para você uma vida abençoada. Ele tem para você uma vida vitoriosa. Mas é viver através da fé. Tem gente que ainda tem anos e anos de igreja, deixa o sentimento falar mais alto. Querido, vai ter dia de chorar, vai. Porque a palavra diz: o choro pode durar um tempo, uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem tempo de guerra e tem tempo de paz. Tem tempo de rir e de chorar. Tem tempo de abraçar e de deixar de abraçar. Tem tempo para tudo. Agora, em todo tempo eu tenho que crer na palavra. Em todo tempo eu tenho que confiar no Senhor. Esteja em tempo de alegria ou em tempo de choro, o Senhor é Deus do mesmo jeito. Esteja em tempo de guerra ou em tempo de paz, o Senhor é o Senhor do mesmo jeito. Ele está no controle do mesmo jeito e eu vou continuar buscando. Ele, compreendendo isso, ele diz no versículo 9: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Andarei, eu vou permanecer, eu vou perseverar, eu não vou desistir. Deus quer que andemos na presença dele. Noé andou com Deus, Enoque andou com Deus. Deus disse para Abraão, Gênesis 17:1, ande em minha presença e seja perfeito. O Abraão não era perfeito, mas à medida que ele foi andando, Deus foi aperfeiçoando. Encontramos, vá lá comigo, 1 de João, capítulo de número 2. Primeira carta de João, lá no final, perto já do Apocalipse. Primeira carta de João. Quem está vivo ainda, diga amém. Amém. Quem já dormiu, diga amém. Glória a Deus. 1 de João, capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 6, que diz assim. O versículo 6, 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele. Aqui não estás falando de caminhada, estás falando de comportamento, estás falando de conduta.
Queridos, nós estamos no tempo do fim. Você tem percebido isso ou não? Você tem percebido que o Evangelho fala a respeito do fim já está se cumprindo? Tragédias naturais aos montes. Terremoto até já no nosso país já tem. Esses dias atrás já teve terremoto aqui no Brasil, né? O da Turquia, esse ano, matou mais de 50 mil pessoas. Tsunamis, desastres, guerra nem se fala. É guerra, rumor de guerra, enfim. Falso profeta aos milhares. Gente que faz a obra de Deus por dinheiro aos montes, né? Gente morrendo de fome, o que tem? Né? O que tem no nosso país, ou você nunca viu ninguém pedindo, ou ninguém nunca te pediu uma comida, aqui mesmo em Carapicuíba. Vá um dia no centro da cidade de São Paulo para você ver. Vá um dia conosco entregar o sopão na nossa ação social, você vai ver quanta gente passando fome. Aqui nem se compara com a quantidade que tem lá em São Paulo, nas praças, nas ruas, debaixo dos viadutos. Isso no nosso país, em todas as cidades, na maioria delas. Na África, aos milhões, a fome está aí. Aquilo que o Senhor falou já está acontecendo. Os demônios, a palavra avisa que os demônios agiriam aos montes. Hoje vivemos em dias, já tem a igreja de Satanás no nosso país. As pessoas adoram o diabo. Vivemos em dias de uma completa inversão de valores. O errado é certo, o certo é errado. Vivemos em dias, né, em que o homossexualismo e tantos outros pecados, vivemos em dias de gente que não quer mais nem sequer que se diga que pecado é pecado. O coração está tão duro. Vivemos em dias de gente que não quer andar com Deus, gente que quer andar com o diabo. Gente que quer fazer o errado. E aí, olhando todo esse cenário, tem um ditado que diz: o pior cego é aquele que não quer. Nós temos que andar com Deus. Nós estamos no tempo do fim. O Senhor em breve voltará. E como vamos amar com Deus? Lá em Deuteronômio 30, quando ele diz assim: coloque diante de você a bênção e a maldição e a vida e a morte, ele ainda dá a resposta certa: escolha a vida, para que viva você e a sua descendência, amando ao Senhor seu Deus, porque Ele é a sua vida, a longura dos seus dias, para que você permaneça na terra que o Senhor te colocou. Os tempos difíceis já chegaram. Não são as circunstâncias difíceis, são as pessoas. Nunca tivemos tanto conforto, nunca tivemos na história da humanidade uma circunstância tão confortável. Como assim, pastor? Hoje tem internet, hoje tem celular. No tempo bíblico não tinha. Hoje tem carro, no tempo bíblico não tinha. Aliás, há 100 anos atrás, pouco mais de 100 anos atrás, não tinha. Não tinha carro, não tinha avião, não tinha ônibus. Hoje, né, você tem uma tecnologia, hoje as coisas estão muito mais fáceis, confortáveis. É verdade ou não é? Antigamente, você tinha que plantar para comer. Aí passou o tempo, você vai só no supermercado. Mas hoje, se você quiser, tem um negócio chamado iFood. Já ouviu falar? Você pede e te entrega na sua casa. É verdade ou não é? Você sabia que hoje em dia tem compra de supermercado pela internet? Você não precisa sair de casa para comprar. Você faz a sua compra, paga e vão entregar na sua casa aquilo que você comprou. Olha só que coisa, não é? Nunca tivemos tanto conforto, mas é o coração das pessoas que está difícil. E é o coração das pessoas que não andam com Deus, e até a gente que diz que anda com Deus, não adianta ser crente só dentro da igreja. Não adianta ser cristão só de sentar no banco. Não, querido, tem que andar com Deus de verdade. Tem que andar na presença dele. O salmista, volte lá comigo no Salmo 116, ele deixa claro: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Salmo 116, volte lá comigo. Ele deixa claro aqui no versículo de número 9, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. E queridos, Deus quer gente que anda na face dele, perante ele. Deus quer gente que o busca. Deus quer gente que crê e que confia. Vai ter dias de chorar? Vai ter dias de aflição? Vai, mas o Senhor vai enxugar toda lágrima. O Senhor vai estender a mão para nos sustentar, porque é promessa dele nos tomar pela destra e fortalecer. É promessa dele trazer refrigério à nossa alma, porque ele é o nosso bom pastor. É promessa dele uma vida abundante nessa terra, mas para que as promessas se cumpram, nós temos que fazer a nossa parte, e a nossa parte é acreditar, e a nossa parte é invocá-lo, e é declarar a palavra, e é perseverar na fé. O salmista termina o salmo
demonstrando a sua gratidão a Deus, demonstrando que é feliz e é grato por tudo aquilo que Deus fez, e ele deixa claro: eu vou oferecer sacrifícios de louvor, eu vou pagar os meus votos, eu vou andar na presença do meu Deus, todas as lutas que vierem, o Senhor estará comigo, e acredite, o Senhor está contigo, e Ele quer te encher e te revestir. E se você também quiser, você pode ter chegado aqui hoje angustiado, abatido, com a alma, com o coração rasgado, mas você vai sair renovado, você vai sair fortalecido, porque o Todo-Poderoso livrará a tua alma, porque Ele trará refrigério, Ele trará bálsamo, e Ele te encherá com o fogo da presença dEle. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza, que nós vamos orar. Eu não sei quais são as aflições que você tem vivido, eu não sei quais são as angústias que você tem passado. O Espírito Santo falou com você. O problema é que às vezes tem gente que o coração é tão duro, né? Eu digo sempre para os obreiros que deixa para falar comigo só depois do término da reunião. Antes não. Sabe por quê? Para não dizer depois que o que eu preguei foi porque alguém me disse, foi porque alguém falou. E já houve casos aqui, né, de alguém chegar para algum obreiro e falar, e o obreiro nem veio falar porque eu já falei: não entre na minha sala só depois do culto, depois eu atendo, antes não. Para não dizer que o que eu preguei foi porque alguém falou. E aí houve já momentos que na hora do culto, né, alguém falou com o obreiro pedindo oração, e aí Deus nos usa para falar, e a pessoa fica olhando para a obreira como dizendo: você foi contar o que eu estou vivendo? Já teve momentos de gente, quando a pessoa está na alma, preste atenção, a alma, ela se alegra ou se enraivece instantaneamente. Quem está no espírito, aquilo que é promessa de Deus, ela toma posse, é para mim, glória a Deus. Aquilo que é correção, é Deus falando comigo, Deus, o pai corrige o filho que ama, eu vou me corrigir. Isso é quem está no espírito. Quem está na alma, dá risada uma hora, mas depois fica com raiva quando fala o que fere, quando fala o que confronta. Porque tem gente que gosta de ouvir o que é bom aos ouvidos. Querido, Deus manda falar aquilo que nós precisamos ouvir. Eu não sei quais são as aflições que você tem vivido. Você vai cair em depressão? É isso que você quer? Não é isso que Deus quer para você. Você vai deixar a emoção falar mais alto? Você vai infartar? Você vai viver uma vida, não é, de raiva, de ressentimento? O Senhor tem refrigério para a nossa alma. O Senhor tem paz. Ele tem uma vida vitoriosa, mas nós temos que dispor o nosso coração. Se não for de coração, para Deus não vale nada. Da boca para fora não adianta. Da boca para fora você pode ouvir e achar bonito. Eu posso ouvir e achar bonito. Deus não vê só o que sai. Deus vê a intenção do coração. E o Espírito Santo leva para ele. Não é só o que saiu da boca, é a intenção com que saiu. É a motivação com que saiu. E querido, Deus quer o nosso coração alinhado com ele. Deus quer, porque Ele tem para nós uma vida vitoriosa. O Senhor Jesus já conquistou na cruz. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. O Espírito Santo já está aqui, e é Ele que fortalece o nosso coração, Ele que nos ensina, Ele que nos guia. Os tempos são difíceis, mas o Senhor em breve voltará. E enquanto estivermos aqui, Ele quer para nós uma vida vitoriosa. E eu pergunto, você também quer essa vida vitoriosa? Através da fé, perseverando na presença do Senhor?